Ei pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? Do nosso canal. E eu tô voltando aqui para conversar com vocês aí depois de 4 meses longe, né? Desde o nosso último vídeo, vídeo 12, onde eu vim conversar com vocês a respeito de muitas pessoas estarem desistindo do cultivo porque as plantas não respondiam, né? Vim tentar trazer um pouco do meu conhecimento para vocês, para que a gente não entrasse em desespero naquela hora, porque não há muita coisa que podia ter sido feita, tá? Eu trouxe algumas dicas de como a gente poderia ajudar as nossas plantas a passar por aquele período de dormência forçada, né? Porque as altas temperaturas, elas fizeram com que as plantas entrassem em dormência forçada. Elas literalmente pararam de crescer, pararam de se desenvolver. O clima quente foi, assim, extremo demais para algumas espécies. Muita gente perdeu muitas plantas, muita gente ficou com muitas plantas danificadas. Então, assim, se a gente for olhar na nossa linha do tempo, em novembro, a gente teve aquelas semanas, né, das super temperaturas. A partir dali, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, na minha estufa, as plantas pararam de se desenvolver ali. Dali para frente não houve mais desenvolvimento. Teve o mês de dezembro, que também as plantas não responderam, o clima ainda estava muito difícil. Então eu parei de mexer com elas. Deixei um pouco de lado. Quando foi em janeiro, eu voltei para dar uma olhada na estufa e eu vi que eu estava passando por uma infestação de ácaros, tá? Então eu tratei esses ácaros. Nessa época eu queimei algumas plantas, né? E em fevereiro eu vim trazer o vídeo para ajudar vocês, ok? Passou fevereiro, veio março, né? Abril. Quando foi no final de abril, eu percebi que o clima mudou e algumas plantas começaram a soltar hastes florais. Isso foi um sinal para mim de que algumas plantas estavam acordando. Então, eu já entrei com um plano para a gente recuperar esse tempo perdido, né? Esse tempo onde não houve um desenvolvimento correto dos vegetais. Várias plantas minhas, vários paquifitums, eles têm essa característica de travar o desenvolvimento. Eu gosto de usar a expressão encroar, como se fosse um bolo que não cresceu. Vou mostrar para vocês. Veja bem essa espécie, por exemplo. Veja como eu vou botar uma foto aí de como ela estava, né, antes do período da dormência e como ela está agora. Por ela ter ficado muito tempo sem desenvolver, as folhas que eram do miolo, elas amadureceram. E quando a planta retoma o crescimento, ela já não consegue mais desenvolver aquelas folhas que já estão antigas, tá? Algumas espécies, essa é uma delas. Tem outras. Deixa eu ver se eu vejo um exemplo fácil aqui de outra menina que fez a mesma coisa. Pior que nessa hora. Aqui. Essa lindinha aqui, ela era nova na época. Comprei ela na época do calorão. Vou botar uma foto dela aí de quando eu comprei. Vocês vão ver que não há desenvolvimento praticamente nenhum, tá? Agora que a planta está começando a mostrar os primeiros sinais. E o que eu fiz quando eu vi os primeiros sinais de que as plantas já estavam acordando, já estavam respondendo a estímulos, tá? Então eu vou colocar aí para vocês verem uma linha do tempo de novembro a junho, com o desenvolvimento de algumas espécies, para que vocês consigam ver esse período, tanto do calorão quanto do ácaro, e onde eu entrei com a aplicação de supernutrir, né, as plantas, pra gente recuperar o tempo perdido. Eu já comecei no mês passado e esse mês eu vou dar continuidade nesse tratamento que eu tô fazendo. Esse período que as plantas ficaram em dormência, né, em agosto, dezembro, janeiro ali, foi um tempo, geralmente é o período de chuvas, tá? Pelo menos aqui na região sudeste. E é o período do ano onde as plantas mais crescem. E elas crescem justamente por causa da água da chuva, né? A água da chuva, ela traz nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas daquela forma, um desenvolvimento mais acelerado. Geralmente, quando chega nessa época, a gente vê que depois de uma chuvarada tem planta que duplica, né? Ou triplica de tamanho. E é o que a gente vai fazer com elas agora, tá? A gente vai
oferecer a elas macronutrientes para que a gente tenha esse resultado, um crescimento mais rápido. Então, eu vou aconselhar alguns produtos para vocês também, fiquem tranquilos. Então, primeiro eu quero começar falando do NPK, tá? O NPK que eu usei aqui é esse. Não tô recebendo nada para poder falar, tá? A respeito desse produto, mas é um produto com um preço muito bom, você encontra bem barato em sites como Shopee e etc. Geralmente a entrega é gratuita, então acho que vale a pena procurar. E a gente precisa prestar bastante atenção nesses numerozinhos. Tá vendo? 1555. Esses números são referentes ao NPK, tá? Que são nutrientes. O N é o nitrogênio, que basicamente ele atua no desenvolvimento das folhas. Tem o fósforo, que basicamente atua nas raízes. E o potássio, tá? Que atua na floração. Mas nesse caso, veja que eu estou utilizando uma dosagem muito maior de nitrogênio. E por que eu estou fazendo isso? Assim, o nitrogênio, ele é usado nos processos de síntese de proteínas e durante o processo da fotossíntese da planta. Ele faz parte das proteínas, das enzimas e da clorofila. Ele intervém diretamente no crescimento das folhas, né? No crescimento foliar, no crescimento vegetal, porque ele acelera a divisão celular que gera o crescimento e a formação dos tecidos vegetais. E ele também tem outras funções além dessa, mas basicamente é isso. É como se a sua planta tomasse um hormônio que faz ela crescer mais rápido, ok? Isso é basicamente o nitrogênio, é isso. Ele força a formação de novas folhas e folhas maiores, mais saudáveis, etc. Tá? É por isso que nesse caso a gente está fazendo uma aplicação muito maior de nitrogênio, ok? Não obstante, a gente também vai entrar com um outro macronutriente, mas é um macronutriente secundário, que é o enxofre, ok? Esse produto também você encontra na Shopee, tá? Vocês podem ver que é da mesma marca, Jimmy, né? E assim, são bons produtos. A gente só tem que tomar cuidado na aplicação deles, mas eu vou falar sobre isso, tá? E a gente vai entrar com o enxofre, mas por que o enxofre? Basicamente, o enxofre ele é um fertilizante natural do solo, tá? E ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento das plantas, porque ele é um nutriente que tem um papel estrutural em diversas moléculas importantes no metabolismo, ou seja, ele ajuda o metabolismo da sua planta. E as nossas plantas estavam com um metabolismo desacelerado. Então não tem por que a gente não usar o enxofre agora, tá? Para ajudar elas. A deficiência do enxofre, ela tem algumas consequências bem perceptíveis nas plantas. E entre alguns dos sintomas que pode gerar, né, essa deficiência, a gente pode notar o pouco crescimento, às vezes as folhas reduzem de tamanho, tá? E a ausência de floração também é um sinal de deficiência de enxofre. E o enxofre, né, não obstante que ele já seja, assim, essencial para o desenvolvimento correto das nossas plantas, ele também desempenha um papel crucial no sentido de... Na verdade, ele é muito importante para plantas que são de solos pobres em matéria orgânica, entendeu? Então, no caso, as suculentas, as crassuláceas, os paquifitums, eles são plantas assim, de lugares rochosos, onde não há aquela terra vegetal, né? É mais rocha, é um solo geralmente mais pobre em matéria orgânica. Então, elas retiram do enxofre da natureza o orgânico necessário para conseguirem sobreviver, tá? E além, né, dele ser um nutriente tão importante para as plantas, ele tem propriedades antifúngicas. Assim, nós não estamos num período úmido agora, né? Parou de chover, mas de certa forma isso pode ajudar bastante, principalmente para pessoas que lidam agora com aquele fungo oídio, né? Você pode utilizar para prevenir de acontecer o oídio. E não só isso, tá? O enxofre ele é altamente eficaz no controle de pragas como os ácaros, fortalecendo o sistema imunológico das plantas. Então, assim, primeiro a gente vai entrar com 2 aplicações no mês, né?
uma a cada 15 dias. No primeiro dia a gente vai aplicar o enxofre e no segundo dia a gente vai aplicar o nitrogênio, tá? Primeiro dia enxofre, segundo dia nitrogênio. 2 vezes no mês, no início e no meio do mês, a gente faz essas aplicações de 2 dias, tá? O nitrogênio, você vai diluir 2 tampas em 1 litro de água para fazer a aplicação foliar, tá? Precisa aspersar. Aspersar é essa a palavra correta? Você vai usar um aspersor para jogar o produto nas plantas, tá? E, da mesma forma, o enxofre, quando a gente for utilizar, é 1 colher de chá. São 3 gramas para 1 litro. A gente vai fazer a aplicação do enxofre no dia 1º, do nitrogênio no dia 2, e aí no dia 15 do mês a gente vai aplicar novamente o nitrogênio, e no dia 16, no dia 15 nós vamos aplicar novamente o enxofre, e no dia 16 o nitrogênio. Por que a gente aplica o enxofre primeiro? O enxofre, ele potencializa o metabolismo da planta. Ou seja, ela vai conseguir absorver muito melhor o nitrogênio que a gente aplicar, tá? O enxofre, ele é um defensivo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente usa muito nitrogênio, pessoas que cultivam em muita matéria orgânica ou que dão muito nitrogênio para as plantas, elas estão enfraquecendo as plantas. Em que sentido? Quando ocorre essa divisão celular e esse crescimento acelerado, não é que a sua planta está mais forte, ela está crescendo mais rápido. Esse crescimento, a gente sabe que no tecido vegetal das plantas, elas têm pequenas aberturas onde ocorrem as trocas gasosas. E essas pequenas aberturas também se expandem. E é por ali que entram vírus, bactérias, onde os ácaros e as cochonilhas adoram se infiltrar, tá? A sua planta fica mais suscetível. Então, primeiro a gente vem com o enxofre, a gente melhora o metabolismo da planta, a gente protege essa planta e depois a gente vem com o nitrogênio, que é uma bomba aí para a planta explodir de crescimento. Por quê? A gente ficou aí meses parados, né? A gente precisa recuperar o tempo perdido. E é o que a gente está fazendo agora, aqui. Feito as primeiras aplicações, você vai notar muita diferença nas suas plantas. Vocês podem até olhar para minha coleção aí na tela, e agora vocês vão ver que tá tudo tão verde, porque eu já fiz a aplicação, né, no mês passado. Essa já é o 2º mês que eu tô fazendo. Vou fazer 2 vezes no mês. A gente está fazendo uma super fertilização nas plantas para ajudar elas a recuperar o tempo perdido. Então, assim, agora vai começar a vir as flores. E diferentemente das dicas que eu dei no vídeo passado, agora as dicas são diferentes. A gente vai supernutrir as plantas. Então, já passei para vocês a receitinha. As flores agora, elas serão bem-vindas, porque é um sinal de que as suas plantas estão bem, que as suas plantas estão acordando. É o melhor sinal que a gente pode ter, tá? Além das folhas se desenvolvendo também, que vocês vão ver isso. Assim, eu não aconselho você tocar nas plantas ainda, no sentido de trocar de vaso e etc. Por quê? Espera a planta responder. Faz primeiro o tratamento durante uns 2 meses, depois que a sua planta responder e já estiver bem novamente, aí sim você faz um replante e às vezes até entra com uma aplicação de fósforo, né? Para ajudar aí a criar raízes mais fortes ainda, tá? Mas o ideal eu acho que ainda é não tocar. Eu tô mexendo em alguns vasos aqui que realmente necessitam de manutenção, que foram plantas que ficaram muito danificadas e que realmente elas precisam ser replantadas e etc. Eu vou mostrar um exemplo de uma planta que não está saudável, tá? Ela sofreu muito durante o período, é uma Echeveria affinis. Pode ver que ela tá bem feinha. Se você olhar lá no caule dela, deu um problema ali, você tá vendo? Parece que a gente tem uma ferida. Essa ferida cicatrizou sozinha, mas claramente a planta sofreu e está sofrendo. Então essa planta eu não vou ignorar que ela precisa de uma manutenção, né? Então eu vou tirar ela do vaso, vou olhar a ferida, vou cortar, vou mexer e por aí vai. As demais que só estavam paradas no tempo,
eu não vou mexer, tá? Vou fazer a minha aplicação e vou deixar que elas continuem o caminho delas, ok? A gente aumenta as regas. Eu rego uma vez por semana, tá? De 7 em 7 dias. Mas agora, quando eu tô vendo que já tá muito seco, eu tô regando antes. Então, de 4 em 4 dias. Mas a rega eu não gosto de dar uma determinada, porque isso depende de tipo de material do seu vaso, qual é o substrato que você usa, se você usa cobertura no vaso ou se não usa, o seu clima. Então, é você que sabe quanto tempo que leva para o seu vaso secar totalmente, tá? Mas aumente as regas, tá? Isso aliado ao nitrogênio vai fazer suas plantas desenvolverem mais rápido. E, como sempre, o olhar atento às pragas. Mas eu acredito que agora, com a aplicação de enxofre, previamente a gente não vai ter mais esse tipo de incômodo com os ácaros, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam bem também, porque eu já me sinto muito melhor de ver as plantinhas respondendo, já dá pra gente um pouco mais de esperança. Eu já voltei até comprar novas espécies, inclusive eu vou mostrar pra vocês 2 que chegaram pra mim, tá? São plantinhas importadas também. Esse daqui é o Graptocedum miú. Olha que fofura. E esse daqui é o Pachyphytum Tis. O Tis é muito parecido com o Oviferum, tá? Inclusive eu comprei, pra mim são iguais. Mas é aquele negócio, o tempo vai nos dizer, né, no meu cultivo, como é tudo padronizado, eu vou conseguir saber num futuro não muito distante se eles são a mesma planta, porque aí eles vão ter que ficar iguais, porque não tem tratamento especial pra ninguém aqui. Tá bom, pessoal? É um prazer estar de volta. Tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixa aí nos comentários pra mim se as suas plantas já voltaram, se você já tá a todo vapor, ou se você vai colocar em prática essas dicas que foram dadas aqui hoje, tá? Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Se quiser deixar aqui nos comentários, gente, coisas que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos também, tá? Eu tô sempre lendo os comentários e respondendo as dúvidas do pessoal. Tá joia? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.